Então, boa noite, sejam bem-vindos ao Craco de hoje. E acabei de ser comunicada sobre qual será o movimento de energia que atravessaremos no Craco de hoje, que obviamente se conversa com das outras duas mentorias que tivemos logo antes, Sacrael e Sacradael. Então, nós vamos começar, eu ainda não vou abrir a minha tela, nós vamos começar com ficando em silêncio, sem criar espaço metafísico, apenas ficando em silêncio e aguardando nessa simbólica antessala antes de recebermos a luz verde para começarmos o trabalho de caraco de hoje. Então vamos ficar em silêncio. Por favor, ficar em silêncio não é mexer no celular, não é ouvir música, não é responder um amigo, não é sair para ir no banheiro, não é ir fazer outra coisa, é ficar exatamente onde você está, silêncio tanto físico, sonoro, como silêncio interno. E o mais importante de todos esses silêncios, com certeza, é o interno. Vamos lá.
Se mantenha vigilante enquanto continue em silêncio, por favor.
Nesse exato momento, nós estamos organizando certos aparatos, mecanismos no mundo espiritual e aqui na Terra eu estou organizando algumas coisas que precisam se alinhar e precisam estar disponíveis para serem utilizadas junto com o que estamos também preparando nesse momento atual no mundo espiritual. Então, continua a contar com o seu silêncio, por favor. Sinta as movimentações que estão sendo feitas no campo do grupo de Elos Eloá, nos portais que estão sendo instalados nesse exato momento em vários pontos do consciente e inconsciente coletivo da humanidade.
tudo em preparação para o que faremos a seguir.
A partir desse ponto, vou trazer algumas informações e eu peço que vocês mantenham os olhos fechados. No nosso encontro aberto e gratuito do dia 5 de setembro de 2025, Calque, o Avatar, conectados com a passagem de 3i/Atlas pelo nosso planeta, nos ofereceu uma linha do tempo dos eventos. Essa linha começa lá por volta de maio de 2025, quando a ciência do nosso planeta e os meios de comunicação, em principal na internet, começam a falar sobre ele. Depois temos o encontro do próprio dia 5 de setembro e já logo após começa-se a retirada dos espíritos que são parentes, amigos, conhecidos dos iluminados ou de todos aqueles milhares ao redor do planeta que estão acordados espiritualmente e, em particular, em processo de ascensão. Esse processo irá durar até o dia 16 de setembro. Faltam agora 6 dias para completar essa primeira etapa de Calque passando pelo planeta com o cometa. Depois começa-se a retirada em massa dos grupos maiores de pessoas que envolvem cada um deles bilhões de pessoas. Do dia 17 a 23 haverá a retirada dos espíritos na Oceania. Depois, de 24 de setembro a 7 de outubro, os espíritos do continente europeu. De 10 a 23 de outubro, os espíritos das Américas, aqueles que não são parentes dos iluminados ou dos acordados espirituais, e aqui excetuado os iluminados e os no caminho espiritual. E depois de 24 a 29 de outubro, será seguido pela remoção dos espíritos na África, Ásia e alguns lugares dos polos. Vamos respirando. No dia 29 haverá a aproximação máxima do cometa em relação ao Sol. Isso é a parte do cometa que caminha pelo espaço sideral. No dia 17 de novembro, o cometa fará uma varredura da Terra novamente, provavelmente aqui recolhendo aqueles pelos quais nós intercedemos lá no dia 5 de setembro, caso eles não tenham sido regenerados no tempo dado entre o dia 5 e 17 de novembro, entre o dia 5 de setembro e 17 de novembro. Então, dia 9 de dezembro, ao desencarne, ou desacoplamento do espírito da mãe do Avatar, de Saint-Germain. No dia 12, o cometa finaliza sua passagem, levando os governantes, os espíritos dos governantes da Terra. Depois do dia 13, temos algumas coisas estranhas acontecendo com grandes figuras de autoridades no planeta Terra, porque eles já não estarão com a presença e o auxílio dos seus espíritos em seus corpos. Mas note isso, a partir de 17 de setembro é quando começa, de fato, boa parte do trabalho de Kalki Avatar com esse cometa. Antes disso, que é o período no qual nós estamos agora, nós estamos falando de praticamente milhões de pessoas que conhecem pessoas que são iluminadas, ou que conhecem pessoas que estão acordadas espiritualmente, ou que estão em algum caminho espiritual de forma honesta. Esses milhões que estão sendo desacoplados agora, eles foram brifados nos meses anteriores no mundo espiritual. Mas as outras retiradas de espíritos, como eu mencionei nessa linha do tempo, começando pela retirada dos espíritos na Oceania e seguindo para a Europa e assim por diante, esses espíritos foram minimamente brifados no mundo espiritual, se é que foram brifados totalmente do que acontecerá. Então hoje, nós estamos conectados com outros 15 grupos espirituais através do planeta Terra. Estamos conectados atemporalmente, porque eles não estão necessariamente reunidos nesse exato momento que estamos aqui em Craco, mas a nossa energia que nós produziremos agora irá se encontrar com os momentos que eles se reunirem essa semana, nos seus respectivos
locais de reunião, quer sejam digitais ou presenciais. E junto com o trabalho que cada um desses grupos fará, incluindo o nosso, nós vamos produzir uma mensagem que é um clareão. Essa mensagem será depositada na chama trina de todos os espíritos que começarão a ser desacoplados a partir de 17 de novembro. Os espíritos da Oceania, os da Europa, os dos Estados Unidos, os da África, e de alguns países da Ásia, polos, os da América do Sul e da América Central. Então, eles vão nos próximos 3, 4 dias, a partir do trabalho que faremos hoje, receber na sua chama trina, cada espírito vai receber de que eles foram julgados pela consciência cósmica como estando alinhados com o degredo cósmico que lhes sobrevirá a partir do dia 17 de novembro. E esse clareão, cada espírito decidirá se esse comunicado que vamos enviar agora, e vamos formar com os outros 14 grupos que estão conosco, são 15, na verdade, no total, contando com o nosso. Os espíritos de cada um desses bilhões de pessoas decidirá se deixará essas pessoas saberem a nível de personalidade que algo que eles considerariam muito trágico acontecerá com eles, que é não estarem mais associados ao planeta Terra. Então, o que nós vamos fazer agora é nós vamos juntar as nossas energias, as energias desses outros 14 grupos, e vamos produzir uma síntese numa linguagem da luz desse clareão, desse comunicado. Isso vai produzir imediatamente um interesse muito maior nesse cometa do que já existe na internet agora, em descobertas muito mais alarmantes sobre esse cometa do que já existem agora. E as pessoas vão ficar meio obcecadas com ele. Eu estou falando globalmente, eu estou falando de bilhões de pessoas. Se já estão falando muito desse cometa, ele não parará de aparecer em todos os noticiários, haverá notícias sobre outros fenômenos que os cientistas acharão que são outros corpos celestes vindo junto com ele, mas na verdade ainda assim são apenas projeções desse mesmo cometa. Será realmente uma loucura generalizada, a atenção ainda maior, a holofotação ainda maior que esse cometa receberá por todas as mídias planetárias. E isso será derivado do nosso comunicado. As pessoas, ao receberem esse comunicado na chama trina, vão querer saber mais sobre ele. Parece que o mundo vai girar em torno desse cometa nos próximos meses. Como se já não estivesse até uma certa medida por ser tão falado na mídia, mas isso vai extrapolar até as bolhas da internet que falam especificamente sobre isso. Então, esse é o nosso trabalho de Craco de hoje. Então, dentro de instantes, nós vamos ouvir a terceira música produzida pelo nosso grupo, depois que ele virou Elos Eloá, nos preparando para nos conectarmos com a nossa chama trina e para conseguirmos preparar a nível de linguagem da luz, que é uma linguagem que consegue se comunicar com qualquer ser humano na língua dele, no contexto dele. Nós vamos então se conectar com a nossa chama trina e com a chama trina de todos esses. Vamos sentir essas chamas trinas e sentir, a partir disso que estamos sentindo nessas chamas de bilhões, como deve ser configurado esse comunicado oficial para esses 8 bilhões de pessoas que começarão a sua despedida do planeta Terra a partir do dia 17 de setembro. Então vamos deixar assentar tudo isso que eu acabei de explicar, qual é o nosso trabalho energético no Craco de hoje, e vamos ficar em silêncio mais alguns instantes.
Mais alguns instantes. Tente não colocar pressão na área do seu crânio, como mãos, ou uma touca, ou alguma coisa. Estamos preparando a antecedência desse momento. O clareão será produzido hoje um comunicado formal. E então, por volta do dia 15, 2 dias antes do dia 17, ele começará a ser enviado para os bilhões de seres humanos que estão naqueles continentes que receberão também influência de Atlas a partir da segunda metade de novembro. Para quem está entrando agora, nós estamos nesse exato momento trabalhando com outros 14 grupos espirituais para produzir um comunicado que seja uma síntese do que nós sabemos, que é o real objetivo da passagem do cometa 3I/Atlas, que é o degredo de bilhões de espíritos do planeta Terra, para que esses espíritos que começarão a ser desacoplados a partir do dia 17 de novembro possam receber esse comunicado na sua chama trina, no próprio dia 17. Os espíritos que estão sendo desacoplados agora, por estarem conectados com pessoas espirituais do planeta Terra, foram brifados em meses anteriores, mas não a inteira espécie humana, que é a quem se destina esse comunicado da aula de hoje. Os portais por onde as nossas energias correrão para esse trabalho. Faltam 3 para terminar de serem abertos. Na verdade, nós iremos, através da nossa intenção, por via de energia, dizer quais informações nós queremos que sejam incluídas nesse comunicado global, mas são seres crísticos que não são nem ascensionados de outras orbes, que pegarão as nossas energias e decidirão como costurá-las para formalizar esse comunicado. Para quem entrou agora como a Fernanda, estamos nesse exato momento trabalhando com outros 14 grupos espirituais do planeta Terra, por via de energia, para construir um comunicado para os bilhões de espíritos que começarão a ser desacoplados a partir do dia 17 de novembro, quando a leva de desacoplamentos acontecerá em fases por continente, como mostrado naquele gráfico que o Ed nos criou a partir da linha do tempo de eventos passada pelo avatar Kalki no encontro aberto e gratuito do grupo em 5 de setembro, naquela sexta-feira. Então, esses que estão sendo desacoplados desde o dia 5, eles foram brifados meses antes, receberam essa oportunidade de se preparar para sair do planeta Terra, porque conheciam alguém que era espiritualizado, ou que estava ascensionado, ou que está no caminho de ascensão, mas o resto da grande massa da humanidade não teve esse mérito, então receberão um comunicado formal que nós vamos criar hoje por via energética e espiritual. Ele levará
4 dias para ficar pronto e a partir do dia 15 começará a chegar nas chamas trinas dos bilhões de seres humanos. Faltam 2 portais para serem abertos, que é por onde faremos esse trabalho de energia. Muito bem. Falta um portal, podem abrir os olhos nesse momento. E agora o que nós vamos fazer é, precisamos nos conectar com a nossa chama trina para acessarmos a chama trina do coletivo. A chama trina coletiva e a individual de cada um dos bilhões de seres humanos. Mas nós vamos precisar adentrar na nossa chama trina hoje com uma intenção específica, especial. A intenção específica é o teor da mensagem que eu vou exibir a seguir. Então, prestem extrema atenção. E nesse ponto de craco, o que eu quero dizer para vocês? Para vocês que estarão assistindo a esta gravação de craco, depois, vocês também estarão participando desse trabalho de energia, porque ele é um trabalho atemporal. Não importa em que ponto da linha do tempo linear você o acesse, você acessará esse lugar atemporal, onde essas energias estão sendo coletadas para formarmos o clareão ou comunicado final para a massa de bilhões de seres humanos que serão desacoplados, ok? Então não se preocupem, não vou assistir até o final da aula, porque não assisti ao vivo. Não tem problema algum, funcionará do mesmo jeito. Nesse exato momento, nós estamos recebendo as energias desses outros pontos à frente na linha do tempo, aonde você está acessando esse material e contribuindo com o trabalho energético do nosso agora de agora, não o seu agora do amanhã. Então, ok, tem mais pessoas adentrando a sala, vamos aguardar. Se eu precisar repetir mais de uma vez, eu repetirei. Vamos respirar profundamente, porque mais energias estão sendo acrescentadas ao vivo a esse evento e também as que estão vindo do que seria o nosso agora do futuro, que são os outros que assistirão gravado depois. O seguinte, primeira coisa, vou repassar com quem chegou agora, quer por via da gravação, está assistindo no futuro, ou agora ao vivo. Nós estamos dentro da linha de eventos fornecida por Calc. Lá no encontro de 5 de setembro, quando o Calc veio nos falar, ele nos deu uma linha dos eventos muito clara. Essa linha começou em maio, quando a ciência do nosso planeta começou a falar mais abertamente e com mais frequência sobre a passagem do cometa. Depois chegamos em 5 de setembro, onde tivemos aquela reunião, e já logo depois disso, começou o desencarne de milhões de pessoas. O desencarne, na verdade, do espírito delas, o desacoplamento do espírito delas. Que estão associadas até o terceiro grau de associação com pessoas iluminadas, com pessoas que estão no caminho de iluminação, com pessoas espiritualizadas, com pessoas que têm dharmas, com pessoas que estão aqui em encarnações de descanso. Então, esses espíritos, eles que estão sendo desacoplados agora, até o dia 17 de novembro, é a primeira etapa de 3i/Atlas, eles vêm sendo brifados há meses, ou há pelo menos há mais de um ano, de que seriam retirados nesse momento. Eles tiveram a oportunidade de se preparar para irem embora em degredo do planeta Terra. Esse não é o caso do resto da massa de 8 bilhões. Esses 8 bilhões não foram brifados com antecedência no mundo espiritual de que esses próximos 2 meses e meio, 3 meses, os últimos meses deles no planeta Terra. E aí, quando finalizar esse primeiro bloco dos que foram brifados com antecedência, nós vamos começar
várias levas de desacoplamentos baseadas em regiões geográficas ou continentes. Como eu estava falando, 17 de setembro começa os desacoplamentos referentes à Oceania. Depois, lá acho que para o comecinho de outubro, temos desacoplamentos na Europa. Depois, os desacoplamentos nas Américas, seguido pelos desacoplamentos na África e na Ásia. Depois, o cometa entra em recesso. No dia 17 de novembro, ele faz uma última varredura. Nessa varredura, é quando ele vai determinar se aqueles pelos quais vocês intercederam se regeneraram nesse meio tempo. Só que antes dessa última varredura, dentro de mais alguns dias, a gente deve saber se a intercessão que vocês fizeram foi aceita. E aí, na varredura de 17 de novembro, se não se regeneraram, são sugados também para fora do planeta Terra. E, portanto, no dia 9 de dezembro, tem um dia para o desacoplamento especial da mãe do Avatar, se essa também não for regenerada. No dia 12, todos os governantes da Terra que não vão ficar são desacoplados. E do dia 13 de dezembro para frente, estranhezas em várias figuras políticas começam a aparecer porque já estão sem os seus espíritos. Então ele deu uma linha de eventos do tempo muito clara. Então, hoje, nós estamos reunidos com outros 14 grupos espirituais neste craco, de forma temporal, como eu estava dizendo para quem já estava aqui, porque esses grupos vão se reunir em outros momentos durante esta semana. Mas, quando eles acessarem o trabalho que eles precisam fazer, eles vão acessar o mesmo ponto fora do tempo, onde nós vamos organizar as nossas energias. E o nosso trabalho de hoje é nós sintetizarmos informações que precisam ir para um comunicado formal para esses outros bilhões de humanos que não estão sabendo que o cometa 3I/Atlas é a nave de degredo deles, do planeta. Então, nós precisamos formar esse comunicado. E para fazer isso, a gente vai ter que se comunicar com a nossa chamatrina, que é o que nós vamos fazer a seguir, através de uma música criada especialmente para isso. Aí nós vamos adentrar essa chamatrina com um objetivo específico, com um teor de uma mensagem resumida específica. Então não vai ser o seu adentrar na chamatrina corriqueiro de todo dia. E aí nós vamos se conectar com a chamatrina de todos os bilhões, que vão ser brifados pela mensagem que vamos criar hoje no dia 17, quando começa a leva de desacoplamentos por continente. E aí, depois de acessar esses dois grupos de chamatrinas, a nossa e a do resto da humanidade, nós vamos revisar várias informações sobre o cometa 3I/Atlas e depois vamos fazer um momento de criação de vazio, aonde por esse vazio, por intenção energética e nossas energias, nós vamos, é como se fosse um quiz, nós vamos tabular, isso quer dizer, organizar e endireitar nesse espaço energético atemporal as nossas sugestões, as nossas opções do que deveria ir nesse comunicado formal. Então, seres crísticos que não são iluminados de outras orbes que vão estar nesse espaço atemporal vão pegar as nossas sugestões, as energias de todos os participantes em todos os 15 grupos, vão formatar isso em linguagem da luz, vocês ainda não sabem transformar a linguagem humana em linguagem da luz, porque essa linguagem é lida por todas as chamastrinas e pessoas de qualquer língua conseguem entender essa linguagem, porque vem do mundo espiritual. Isso vai ser jogado nas chamastrinas no dia 17 de setembro, então as pessoas receberão esse anúncio formal. E para quem não estava aqui antes, eu falei sobre como esse trabalho de hoje vai fazer a mídia, que já está falando muito sobre esse cometa, aumentar o patamar de interesse por esse cometa, porque todo mundo vai sentir no coração alguma coisa muito estranha a respeito desse cometa. Então, a mídia que já está falando muito vai começar a falar ainda mais de novas maneiras, vão acontecer outros fenômenos relacionados a esse cometa, que os cientistas vão achar que, na verdade, são outros corpos celestes que o acompanham, ou algo do tipo, dessa previsão realmente se confirmar, mas, na verdade, ainda assim, é o cometa se dividir em mais hologramas, haverá uma estranheza generalizada. A estranheza que estávamos tendo até aqui vai, assim, se multiplicar em 124.000% depois do nosso trabalho de hoje.
estranheza será a nossa cota de respiração de todos os dias, será o nosso ar, praticamente, daqui para frente. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer agora. E aí, eu vou pedir o seguinte: nós temos 45 iluminados e o nosso grupo tem 48 participantes. 48, só estou falando dos participantes lá da comunidade. Ok? Alguém faz a conta para mim aí? 48 vezes 6. 48 vezes 6. 288. Olha, 288, 2 de dualidade, 88, o infinito aqui duas vezes no planeta. O infinito da alma e o infinito cósmico. Um 8 é 3 e barra Atlas. O outro 8 é Kalki Avatar. É 288 certinho que deu? Ok. Então eu vou pedir que os membros que estão aqui ao vivo, vou pedir que vocês dividam esse valor entre vocês. Tá bom? Não precisa ser uma divisão igual. Okay? Vou pedir que me façam essa transferência financeira. É só para nós ancorarmos esse trabalho também num nível financeiro, na energia de troca do planeta, que é a financeira. Ah, mas eu já paguei. Não. Esses 288, esses três dígitos em valor financeiro, são independentes se você já pagou. Você vai pagar novamente pela sua doação. E dessa maneira, eu vou abrir essa gravação gratuita, por causa desses R$ 288, para os outros membros de Eloá, e também para os membros do YouTube. Então prestem imensa atenção nisso. Para que a gente tenha mais pessoas participando desse processo. E para quem está assistindo já do YouTube, essa gravação, eu sei que você não vai entender o que é essa coisa de valor energético, que tem que ter o um valor energético em forma financeira, não importa. Nós precisamos da sua ajuda agora nesse trabalho para a gente configurar a última mensagem espiritual que os bilhões de espíritos do planeta Terra receberão no dia 17 de novembro. Vamos ficar em silêncio. O grupo que está aqui ao vivo comigo, que são os meus pioneiros, eu vou... quantas horas pode ser? Tá, vocês têm 50 horas, 50 é um número interessante na numerologia cósmica, vocês têm 50 horas para ajuntar esse valor de R$ 288, ok? Ok. Muito bem, então nós vamos começar agora. Eu vou exibir um vídeo de 59 segundos para vocês sobre com qual teor informacional vocês vão acessar a sua chama trina e em seguida, em questão de minutos, uma sensação da chama trina de todos os bilhões de seres humanos. Então, prestem atenção no teor informacional. Milhares de milhões de corpos físicos ficarão sem espírito em dezembro de 2025. A causa é a passagem de um cometa interestelar, o 3I Atlas. Cientistas suspeitam que seja uma sonda artificial, pois emite luz própria e tem uma rota calculada para visitar vários planetas. Espiritualmente, dizem que é um agente de limpeza cósmica. A sua missão é iniciar a transição planetária, desacoplando as almas que não estão alinhadas com a nova Terra. Não se trata de um arrebatamento para os justos, mas sim de uma remoção dos que não despertaram. Este evento é o catalisador para uma transformação radical da consciência. Inspirem profundamente. Organiza para você qual é a informação cerne com a qual
Você quer utilizá-la como uma agulha energética para a gente furar o bolsão da sua chama trina, isto é, adentrá-lo com um fio consciencial específico e depois também passá-lo pelo bolsão maior Krolara, que é a reunião de todos os bolsões de cada chama trina de cada um dos bilhões de humanos. Organize isso dentro de você. E aí, já já nós vamos fazer um processo de adistração. Já já é agora. Eu vou tocar a terceira música criada, já depois que viramos Elos Eloá, que tem o nome A Chama Trina. É indiferente se você vai prestar atenção na música, não vai, na letra, o que quer que seja. Essa música, com o seu videoclipe, vai estar apenas sendo exibida aqui para marcar que este período deste nosso encontro agora, em paralelo a ele, ao que está sendo tocado, estamos acessando os bolsões da sua chama trina e da dos bilhões de seres humanos. Então, vamos para dentro dessas chamas trinas agora, com o que você organizou aí dentro de alguns segundos, sobre o que você viu no vídeo de teor informacional. Vamos começar essa conexão com as chamas trinas. O céu se abriu, a profecia se cumpriu. Em meio às sombras, teu brilho surgiu. Um cometa queima com um fogo ancestral, trazendo mensagens de um amor imortal. É a hora de olhar para dentro, sentir o chamado, o amor em movimento. O que resta de nós? O que vamos deixar? Se este é o tempo do mundo mudar. Toque sua chama, alinhe seu coração. A transição chegou, eis o despertar em ação. Roteirize a paz, limpa os karmas da terra. Faz do velho novo que ninguém encerra. Almas se vão, levadas pelo vento. Espíritos densos perdem o momento. Mas quem escuta, quem planta a verdade, com amor transcende a fragilidade. Medite no caos, encontre a calma. Reacenda a centelha oculta na alma. Pois não há barreiras no amor universal. Ele recicla a vida e nos torna imortal. Toque sua chama, alinhe seu coração. A transição chegou, eis o despertar em ação. Roteirize a paz, limpa os karmas da terra. Faz do velho novo que ninguém encerra. Na dança cósmica somos poeira e estrelas. Entre o hoje e o eterno é preciso vivê-las. Prepare-se agora, é o fim e o início. A chama brilha, o amor é o suplício. Observe o seu terceiro olho, olhando diretamente para o que as pessoas gostam de chamar de chakra cardíaco, que vocês não possuem mais, mas ainda há um centro cardíaco aqui. E veja qual é uma geometria cursiva ou de linhas retas que foi formada enquanto você acessou a sua chama trina e a chama trina da coletividade durante ou em paralelo ao tocar dessa música. Observem agora. Terceiro olho, aqui no espaço cardíaco.
memoriza bem essa imagem. Essa imagem dessa geometria que vocês estão percebendo vem direto dos filhos paradisos, dos 12 primais, aqueles que nunca foram influenciados por Kabamba, Veganésia, o Phantom, o que quer que vocês queiram chamar. Não é geometria feita para desencaminhar como em muitos caminhos espirituais fakes produzidos por Kabamba e seu nível cósmico Phantom. Memoriza a energia de olhar para essa geometria, para essa imagem bidimensional dessa geometria, não tanto pelo formato da geometria. Escolha pô-la em movimento agora e escolha imprimir nela qual foi o cerne daquela mensagem de 59 segundos que vocês assistiram antes do videoclipe da Chamatrina. Deposita o que você pegou de informação dentro dessa geometria e veja como ela se transforma agora. Talvez alguns de vocês observarão de que essa geometria ela tem dois espaços de depósito. Ela tem duas pontas, é como se fosse um espectro. Como se houvesse dois bolsões, ou, sei lá, dois cubos, ou o que quer que seja. No menor está a informação básica que você pôs, como a sua agulha cirúrgica, simbólica, abstrata e energética para entrar nas chamas trinas. Na segunda, nós vamos agora depositar impressões mais complexas sobre outros conteúdos que cada um de vocês vai decidir, ao se relembrar deles, se eles devem figurar no comunicado ou clareão final para a humanidade. Então, tem dois bolsões, tem dois extremos dessa geometria, um já foi preenchido com a informação básica, com a qual vocês entraram na chamatrina. E o segundo bolsão, o espaço, você vai registrar com informações adicionais, informações mais complexas a nível de conhecimento. E da onde nós vamos chegar nesse conhecimento? Pode abrir os olhos. Nós vamos assistir agora um material que sintetiza um mini documentário de 30 minutos, produzido pelo grupo de Elos Eloá, que sintetiza informações que nós estamos coletando nos últimos encontros do grupo sobre 3i/Atlas, Kalki Avatar, Degredo da Terra com desacoplamento de bilhões de espíritos. Então, toda informação ali que você sentir que você gostaria de sugerir para a formação desse comunicado, você pode jogar no segundo bolsão maior desta geometria. Você fecha os olhos, ou se imagina fechando os olhos, mesmo físicos, mesmo que eles permaneçam abertos, assistindo ao documentário, e joga nessa segunda parte, ou nessa segunda polaridade dessa geometria. Então, vamos assistir agora a 3i/Atlas, a chegada do Degredo ao planeta Terra. Eu vou pedir que os que estão com tela fechada abram a tela agora para esse processo, por favor. O vídeo a seguir aborda detalhadamente o fenômeno astronômico e espiritual relacionado ao cometa interestelar, denominado 3i Atlas, ou 3i/Atlas. Este corpo celeste, descoberto em 2025, é o terceiro objeto interestelar já detectado cruzando nosso sistema solar e revela comportamentos e características que desafiam os paradigmas científicos e espirituais tradicionais. Cientificamente, o 3i Atlas apresenta uma trajetória hiperbólica, vindo de fora do sistema solar, provavelmente da direção da constelação de Sagitário, e se aproxima do Sol até cerca de 210 milhões de quilômetros, com máxima proximidade prevista para 30 de outubro de 2025.
diferente dos cometas convencionais, lança jatos de gás na direção do Sol, um fenômeno raro e que desafia as teorias atuais sobre a interação do vento solar com a matéria cometária. Além disso, o objeto emite uma brilhância incomum, com uma nuvem gigantesca de dióxido de carbono, CO2, ao seu redor, sem a presença esperada de vapor d'água, o que é atípico para cometas que cruzam regiões próximas do Sol. A análise do cometa sugere hipóteses ousadas, incluindo a possibilidade de ser uma sonda artificial, originária de uma civilização avançada, capaz de emitir luz própria, talvez por meio de um reator nuclear interno, e com uma rota orbital que parece calculada de maneira a visitar Marte, Vênus e Júpiter, um itinerário similar aos planejados pelas missões humanas Voyager e New Horizons, o que levanta a questão sobre sua origem e propósito. Tal conjectura é defendida por cientistas como o astrofísico Avi Loeb, que propõe que 3 e Atlas pode ser um emissário cósmico. Paralelamente, em uma abordagem espiritual e teológica, relacionamos o cometa 3 e Atlas à teoria da Floresta Negra, Black Forest Theory, que explica a ausência de sinais de civilizações extraterrestres, como um mecanismo de sobrevivência, onde civilizações evitam contato para não serem destruídas. Este cenário conecta-se com passagens bíblicas, especialmente do Evangelho de Mateus, capítulo 24, que descreve sinais celestes, tribulações e a vinda do Filho do Homem, com poder e glória, além de um arrebatamento que, segundo a interpretação apresentada, não seria para os justos, mas para aqueles que não despertaram espiritualmente. O 3 e o Atlas é interpretado como um sinal visível e invisível, um marcador do início de uma transição planetária e espiritual, alinhado com as profecias bíblicas e as mudanças energéticas da Terra. O texto finaliza com a reflexão sobre a iminente decoupling, desacoplamento, em massa dos espíritos daqueles que não estão selados para a nova Terra, prevista para dezembro de 2025, onde bilhões de corpos físicos ficarão desprovidos de espírito, levando a um caos espiritual e material. O cometa 3-1 Atlas é uma sonda cósmica enviada pelos Cristos cósmicos da nova Terra, cuja missão é abrir karmas de regiões específicas da Terra, como Reino Unido e Turquia, e preparar a humanidade para a transição para uma nova dimensão. O fenômeno não é apenas astronômico, mas profundamente metafísico, simbolizando uma dança da alma e uma transformação radical da consciência planetária. Destaques: descoberta do cometa interestelar 3, o Atlas, o terceiro objeto interestelar detectado no Sistema Solar. Trajetória hiperbólica e incomum, com rota planejada que passa por Marte, Vênus e Júpiter. Ausência de vapor d'água e emissão massiva de CO2 na coma do cometa, desafiando modelos científicos convencionais. Hipótese de sonda artificial com reator nuclear interno, defendida por astrofísicos renomados. Aplicação da teoria da Floresta Negra para explicar o silêncio e o comportamento das civilizações no universo. Integração de profecias bíblicas de Mateus 24 com os fenômenos astronômicos e espirituais atuais. Anúncio da transição planetária e espiritual baseada no desacoplamento em massa de almas e na preparação para a nova Terra. Principais insights: cometa interestelar como objeto de estudo único para entender a matéria fora do Sistema Solar. A visita do 3 e Atlas é uma oportunidade rara de observar diretamente um corpo formado em outras condições galácticas, o que pode ampliar significativamente o conhecimento sobre a formação de sistemas planetários e a diversidade do universo. Comportamento anômalo dos jatos, apontando para o Sol, desafia a dinâmica cometária tradicional. A emissão de jatos na direção solar sugere que o núcleo do cometa possui uma estrutura interna e composição química muito diferentes dos cometas conhecidos, indicando possíveis processos físicos ou tecnológicos inéditos.
velocidade recorde e trajetória calculada indicam possível inteligência por trás do objeto. A velocidade de 58 km por segundo e o percurso alinhado com o plano eclíptico, visitando planetas com precisão, são estatisticamente improváveis para um corpo natural, levantando a hipótese de um artefato interestelar, talvez uma sonda enviada por uma civilização avançada. Ausência de vapor d'água e presença massiva de CO2 indicam composição exótica e envelhecimento cósmico. O cometa parece ter sofrido intensa exposição à radiação cósmica, removendo elementos voláteis comuns e criando camadas superficiais que reagem de forma inesperada ao calor solar, sugerindo uma história de bilhões de anos fora do sistema solar. Teoria da Floresta Negra oferece uma explicação para o silêncio e o comportamento cauteloso das civilizações no cosmos. A ideia de que civilizações avançadas se escondem para evitar destruição implica que o universo pode estar recheado de vida inteligente, mas que a comunicação e o contato são evitados como estratégia de sobrevivência, o que ajuda a contextualizar o mistério do 3i Atlas. Alinhamento dos fenômenos astronômicos com profecias bíblicas reforça a ideia de uma transição espiritual planetária. A leitura espiritual sugere que o cometa é um sinal visível e invisível da chegada de uma nova era, com tribulações e transformações que ecoam as descrições do Evangelho de Mateus, indicando um momento crítico de mudança para a humanidade. Desacoplamento de espíritos e mudança energética indicam uma ruptura na continuidade espiritual da humanidade. A previsão de que bilhões de corpos físicos ficarão sem espírito, gerando um caos material e espiritual, aponta para uma reconfiguração profunda da realidade, onde apenas os selados para a nova Terra permanecerão conectados com sua essência espiritual. O 3i no Atlas, como sonda camuflada, conectando dimensões materiais e sutis. A hipótese de que o objeto foi projetado para navegar no inconsciente universal e atravessar diferentes planos de existência sugere uma tecnologia ou inteligência que transcende o entendimento humano atual, agindo como um agente de transição entre realidades paralelas. Interação entre ciência, espiritualidade e teologia na interpretação dos eventos cósmicos atuais. O texto exemplifica a necessidade de abordagens multidisciplinares e integrativas para compreender fenômenos que desafiam paradigmas científicos e espirituais, sugerindo que o avanço do conhecimento exige a união desses campos. Possibilidade de uma intervenção extraterrestre benigna ou de um aviso cósmico. O caráter intencional do trajeto do 3 Atlas e seu papel na abertura dos karmas de regiões do planeta indicam que o fenômeno pode estar ligado a uma missão de orientação, coleta de informações ou mesmo de auxílio à humanidade em processo de transformação. Limitações tecnológicas contemporâneas para monitorar o 3i Atlas no momento crucial. O fato do cometa ficar oculto atrás do brilho solar no pico de sua atividade implica que dados cruciais podem passar despercebidos, limitando a compreensão plena do fenômeno e aumentando o suspense sobre suas verdadeiras intenções. Reinterpretação dos conceitos tradicionais de arrebatamento e fim dos tempos. A análise bíblica apresentada sugere que o arrebatamento não é uma recompensa para os bons, mas uma separação dos que não despertaram espiritualmente, invertendo interpretações convencionais e apontando para uma nova compreensão da redenção e do destino humano. Convite à introspecção pessoal e espiritual em face das transformações cósmicas. O encerramento do texto convoca os ouvintes a relacionarem o cometa 3 e o Atlas com suas próprias vidas, estimulando uma reflexão profunda sobre o papel individual diante do processo de transição planetária e espiritual em curso. Considerações finais. O fenômeno do cometa 3 e o Atlas, enquanto objeto astronômico, desafia o conhecimento científico ao apresentar propriedades físicas e orbitais incomuns. Ao mesmo tempo, sua interpretação espiritual
e teológica o coloca como um símbolo de transformações profundas na consciência planetária e humana. A convergência de dados científicos, teorias cosmológicas e ensinamentos bíblicos indica que estamos diante de um evento multidimensional, cujas implicações ultrapassam os limites da astronomia tradicional, demandando uma postura aberta, crítica e integrada para um entendimento mais abrangente. Este momento parece representar um limiar entre o conhecido e o desconhecido, o material e o espiritual, o natural e o artificial, o visível e o oculto. A mensagem central reside na necessidade de preparar-se para uma nova dança da alma, onde a consciência individual e coletiva será testada e transformada, e onde o silêncio do cosmos pode ser um convite para a escuta interna, o despertar e a evolução. Assim, o 3I Atlas é mais do que um visitante interestelar. É um catalisador de mudança, um espelho das contradições humanas e cósmicas, e um lembrete de que a jornada da humanidade está intrinsecamente ligada aos mistérios do universo e da própria alma. Encontro aberto de 5 de setembro de 2025. O encontro trata de uma sessão espiritual, aberta e gratuita, organizada pelo grupo Elos Eloá, com o objetivo de preparar os participantes para a passagem do cometa 3I/Atlas, um evento considerado decisivo para a transição planetária da Terra. A passagem do cometa é entendida como um fenômeno espiritual e energético de grande impacto, que marcará o chamado Apocalipse e a culminação do processo conhecido como Armagedon. Segundo os ensinamentos apresentados, o cometa 13I/Atlas funcionará como um agente de limpeza espiritual, retirando espíritos densos e negativos da Terra, permitindo que o planeta avance para uma nova etapa evolutiva, a nova Terra. Durante a reunião, são destacados aspectos que envolvem a natureza espiritual do cometa, seu propósito e os efeitos esperados em nível global, incluindo a retirada gradual dos espíritos de pessoas consideradas incompatíveis com a frequência da nova era. O processo será dividido em fases regionais, com datas específicas para cada continente, e culminará em dezembro de 2025, com a retirada dos espíritos dos governantes mundiais e das elites que tenham causado desequilíbrio e sofrimento. Além disso, o vídeo apresenta uma figura central chamada Kalki Avatar, entidade espiritual associada à justiça cósmica e ao papel de executor desse processo de purificação planetária. Kalki Avatar enfatiza a gravidade do momento e convoca os participantes a se despedirem de seus entes queridos, que não estão sintonizados com a nova frequência, ressaltando a necessidade do amor incondicional e da aceitação das escolhas espirituais de cada um. Participantes do encontro compartilham relatos pessoais, experiências de luto antecipado e reflexões sobre a natureza do processo, incluindo o conceito dos preletos, espíritos que decidiram antecipar sua saída do corpo para evitar a retirada abrupta pelo cometa. Também é explicada a possibilidade de intercessão espiritual, onde os vivos podem, por meio da meditação e intenção, ajudar na regeneração dos espíritos que ainda permanecem encarnados, abrindo uma janela de oportunidade para sua permanência até o final do processo. Por fim, o encontro propõe uma prática coletiva para que os participantes se conectem com suas chamas trinas e preparem espiritualmente para o período que se avizinha, enfatizando que o evento é uma manifestação da impessoalidade do amor cósmico, que rege o universo sem julgamentos humanos, buscando sempre o crescimento e a evolução da consciência planetária. Destaques: a passagem do cometa 3I/Atlas representa um evento espiritual de transformação planetária e limpeza dos espíritos densos. O processo será gradual e regionalizado, afetando Oceania, Europa, Américas, África e Ásia em diferentes janelas temporais, até dezembro de 2025. Kalki Avatar, figura espiritual central, anuncia a retirada dos espíritos considerados nocivos, simbolizando
a justiça cósmica. O conceito dos preletos, espíritos que optaram por sair antecipadamente do corpo para evitar o processo de retirada pelo cometa. A intercessão espiritual por entes queridos é possível e pode influenciar o destino e a regeneração dos espíritos até 12 de dezembro. O amor cósmico é impessoal, atuando como força universal de reciclagem e reinício da consciência, sem julgamento humano. A preparação espiritual e o alinhamento interno são fundamentais para atravessar esse período de transição com consciência e serenidade. Insights principais: a natureza multifacetada do cometa 3I/Atlas. O cometa não é apenas um fenômeno físico, mas uma manifestação energética e espiritual, que carrega consigo uma missão de transformação planetária. Sua passagem simboliza a retirada da densidade espiritual, que impede a evolução da Terra para uma nova dimensão de existência, reforçando a ideia de que eventos cósmicos têm um profundo significado metafísico para a humanidade. Cronologia rigorosa da transição espiritual. A passagem do cometa está dividida em fases específicas, que cobrem regiões geográficas distintas, com datas e consequências claras para cada uma delas. Essa divisão temporal demonstra um planejamento cósmico detalhado e um processo ordenado de purificação espiritual, evitando o caos total e permitindo uma transição gradual da humanidade e do planeta. Kalki, Avatar, como agente da justiça cósmica. A figura de Kalki Avatar representa a manifestação do julgamento cósmico, uma força impessoal que atua para equilibrar o karma coletivo e individual. Essa entidade simboliza a necessidade de ordem e justiça no universo, atuando para eliminar a influência dos espíritos que causam desequilíbrio e sofrimento. Sua mensagem reforça a inevitabilidade do processo e a importância da aceitação, impacto emocional e psicológico da retirada espiritual. Os relatos dos participantes refletem as dificuldades emocionais associadas ao processo de desincorporação dos espíritos, especialmente daqueles que se encontram em estado depressivo ou apático, como no caso descrito da mãe de um dos participantes. Essa dimensão humana do processo evidencia o luto antecipado e a necessidade de práticas de amor e compaixão para lidar com as perdas iminentes. O papel da intercessão espiritual, a possibilidade de interceder por um parente ou ente querido para auxiliar na regeneração espiritual antes da retirada final, demonstra que, apesar do rigor do processo, ainda há espaço para a misericórdia e a transformação. Essa dinâmica reforça a ideia de que o livre-arbítrio e o amor atuam como forças que podem modificar parcialmente os desígnios cósmicos dentro dos limites estabelecidos pelo universo. Impersonalidade do amor cósmico e a reintegração da consciência. O amor universal é apresentado como uma força impessoal, que transcende julgamentos humanos de certo e errado, agindo de forma objetiva e justa na reciclagem das consciências. Essa visão amplia a compreensão do processo de transição, mostrando que a retirada dos espíritos não é uma punição, mas parte de um ciclo natural de morte e renascimento cósmico, onde as consciências são recicladas para novas experiências no universo. Preparação espiritual, como requisito para a transição consciente. O convite para que os participantes se conectem com suas chamas trinas e completem seu treinamento espiritual destaca a importância do autoconhecimento, da elevação da consciência e da prática espiritual para enfrentar esse momento único na história planetária. Essa preparação é essencial para que cada indivíduo possa atravessar o processo com serenidade, alinhamento energético e capacidade de contribuir para o novo ciclo que se inicia. Análise detalhada. O vídeo apresenta uma narrativa complexa que mistura elementos esotéricos, espirituais e cósmicos para explicar a iminente passagem do cometa 3I/Atlas e seus efeitos no planeta Terra. A abordagem enfatiza a preparação espiritual e o entendimento profundo do processo energético que está em curso, que, segundo os mentores do grupo, é o ápice
de uma transição planetária iniciada há milênios e que culmina em 2025. A passagem do cometa é descrita como o momento em que forças superiores, representadas pelo Kalki Avatar, realizam uma limpeza espiritual massiva, removendo espíritos considerados densos, ou seja, aqueles que não se alinharem com a frequência da nova Terra. A designação desses espíritos e a ordem cronológica da retirada regionalizada indicam um processo organizado e meticuloso, com impacto direto sobre a população humana encarnada. O conceito dos preletos traz uma dimensão importante para o entendimento do fenômeno, pois indica que alguns espíritos optaram por antecipar sua saída do corpo para evitar o choque da retirada forçada. Essa escolha voluntária é interpretada como uma forma de amenizar o sofrimento, ainda que o processo continue a ser doloroso para os familiares e para a personalidade deixada para trás. A intercessão espiritual surge como uma possibilidade concreta de intervenção, mesmo que limitada, para modificar o destino dos espíritos que permanecem encarnados. Esse aspecto mostra que o processo não é totalmente determinístico, abrindo espaço para a ação do amor, da oração e da intenção consciente. A prática sugerida de contactar os entes queridos e enviar-lhes amor é vista como uma forma de fortalecer a energia espiritual necessária para essa intercessão. Outro ponto fundamental é a descrição do amor cósmico como uma força impessoal, que age sem preconceitos ou julgamentos humanos, mas que é justa e objetiva no seu funcionamento. Essa visão ajuda a dissolver interpretações simplistas do processo como uma punição divina, apresentando-o como uma dinâmica natural de reciclagem e evolução da consciência. Essa impessoalidade do amor universal é um conceito central para a compreensão do que está acontecendo e para essa aceitação do processo. Finalmente, a ênfase na preparação espiritual e no alinhamento interno reflete a necessidade de cada indivíduo assumir responsabilidade pessoal diante da transição planetária. O convite para que cada um dialogue com sua chama trina e fortaleça seu treinamento espiritual mostra que o processo não é apenas coletivo, mas também profundamente pessoal, exigindo maturidade, foco e dedicação para atravessar esse momento com equilíbrio. Conclusão: o encontro apresentado no vídeo configura um momento de profunda reflexão e preparação para um evento cósmico espiritual de grande magnitude. A passagem do cometa 3I/Atlas é entendida como um divisor de águas na história da humanidade e do planeta, anunciando o fim de um ciclo de densidade e o início da nova Terra. O processo envolve limpeza, julgamento, intercessão e transformação, guiados por forças superiores e pela impessoalidade do amor cósmico. Para os participantes e para aqueles que se interessam pelo tema, o evento exige uma postura de aceitação, amor e compromisso espiritual. O vídeo oferece um panorama detalhado do processo, das datas, das fases e dos impactos, além de proporcionar um espaço para o compartilhamento de experiências e a construção coletiva de estratégias para atravessar esse momento tão singular na história planetária. Destaques: Cometa 3I/Atlas como agente espiritual de transformação e limpeza planetária. Processo regionalizado e cronológico da retirada dos espíritos densos. Kalki Avatar como símbolo do julgamento cósmico e da justiça universal. Preletos, espíritos que escolhem sair antecipadamente para evitar a retirada forçada. Intercessão espiritual possibilita regeneração e modificação do destino dos espíritos. Amor cósmico, impessoal, atua como força de reciclagem e reinício da consciência. Preparação espiritual, individual e coletiva é essencial para a transição consciente. Insights principais: Cometa 3I/Atlas como fenômeno energético e espiritual. Não apenas um corpo físico. O cometa representa uma força superior que desencadeia transformações profundas
na consciência coletiva da Terra, simbolizando a passagem para uma nova era. Divisão temporal e geográfica do processo. A retirada dos espíritos será feita em etapas, respeitando regiões e datas específicas, o que permite um controle energético e evita um colapso imediato da estrutura social e planetária. Figura de Kalki, Avatar, entidade que personifica a justiça cósmica, responsável pela execução do processo de purificação, reforçando a ideia de que o universo mantém o equilíbrio por meio de leis impessoais. Aspectos emocionais do luto antecipado. O relato sobre estados depressivos e apatia em pessoas próximas evidencia o impacto humano e psicológico desse processo, destacando a importância do amor e da compaixão durante o momento de transição. Importância da intercessão. A possibilidade de intervenção espiritual mostra que ainda existe espaço para a transformação e a misericórdia, mesmo no contexto rigoroso do julgamento cósmico, demonstrando a relevância do livre-arbítrio e da intenção amorosa. Amor cósmico impessoal. Compreender que o amor universal é uma força impessoal e justa ajuda a entender o processo de retirada dos espíritos sem julgamentos humanos, apresentando-o como parte natural do ciclo de evolução. Preparação espiritual e alinhamento interno. A conexão com a chama trina e o fortalecimento do treinamento espiritual são essenciais para atravessar essa fase, indicando que a evolução individual está diretamente ligada ao sucesso coletivo da transição planetária. Respirem profundamente. E agora, espero que durante todo esse documentário vocês tenham ido jogando lá no segundo bolsão da sua geometria as informações relevantes que foram repetidas propositalmente mais de uma vez no documentário. Propositalmente mais de uma vez. E agora joguem também aqueles que estiveram em Sacadael de hoje, informações pertinentes àqueles dois encontros. Dentro de alguns instantes, teremos feito a nossa contribuição para o comunicado que a humanidade receberá, formado pelos paradisos, pelos filhos paradisos, pelos 12 primais da criação, que irão, a partir das energias que fornecemos, montar esse comunicado. Respirem profundamente e está feito, queridos. Então eu vou pedir para a Roberta deixar um anúncio lá no grupo, na aba de comunidade, de que dentro de 50 horas ficará disponível essa aula gratuitamente para que o pessoal participe, que adicione as suas energias de forma deslinear a esse comunicado, e de que até o final, até a próxima segunda-feira, as novas músicas de Elos e Eloá ficarão disponíveis no YouTube para serem assistidas, sendo elas a Chama Trina, a Outro Julgamento Cósmico e a terceira, Um Visitante das Estrelas. Vamos fechar esse ciclo de 3 mentorias ouvindo novamente essas músicas que foram tocadas mais cedo em Sacradael e Sacrael, porque agora elas ganham um outro significado, se assim desejarmos, depois desse processo que acabamos de fazer. E não sei se vocês notaram, foi a primeira vez que trabalhamos com os filhos paradisos. Quem quiser pode dar uma pesquisada na internet quem são os filhos paradisos.
Na história do grupo de Elos Eloá, só temos uma canalização dos filhos paradisos, uma canalização muito interessante, que, por sinal, se conecta também com esse momento aqui. Se alguém conseguir se recuperar, eu tenho salvo nos arquivos do grupo, mas não sei onde o Charlie guardou exatamente. Se alguém tiver, se alguém lembrar de qual canalização, é um PDF de 2 folhas, é muito interessante. Foi postado alguns anos atrás em algum grupo, deve ser nesse grupo aqui, porque eu acho que antes do Charlie ir embora, parece que ele compartilhou, estão me dizendo que ele compartilhou de novo esse PDF. Então vamos finalizar indo agora da frente para trás, ouvindo a música de Sacradael, Julgamento Cósmico, e a de Sacrael, um visitante das estrelas. Muito obrigada por hoje. Eu sou com vocês, Anakin. Na sombra da luz, é o que cavalga, com a espada da justiça balança se alarga. Espíritos densos, tempo de partir, a nova terra chama, é hora de evoluir. Não há punição, só o ciclo a girar. O amor é impessoal, vem nos reciclar. Quem planta as sombras, as colherá, mas quem nutre a luz nela caminhar. Vocal que avatar, o equilíbrio é tua dança, rompendo o mundo velho, trazendo esperança. É o julgamento cósmico, o karma que flui, para que o novo nasça do caos que rui. Choram os vivos, luta antecipados, preletos se vão, destino traçado, mas a intercessão ainda pode salvar. O amor sincero pode tudo transformar. Do alto cometa desfaz as muralhas, o apocalipse é renovo que falha. Aceite o ciclo, entregue o desafeto, o amor cósmico guia o trajeto. Vocal que avatar, o equilíbrio é tua dança, rompendo o mundo velho, trazendo esperança. É o julgamento cósmico, o karma que flui, para que o novo nasça do caos que rui. Vocal que avatar, o equilíbrio é tua dança, rompendo o mundo velho, trazendo esperança. É o julgamento cósmico, o karma que flui, para que o novo nasça do caos que rui. Choram os vivos, luto antecipados, preletos se vão, destino traçado, mas a intercessão ainda pode salvar. O amor sincero pode tudo transformar. Do alto cometa desfaz as muralhas, o apocalipse é renovo que falha. Aceite o ciclo, entregue o desafeto, o cometa rasga os céus em fogo e cinza, mas só a mensagem em cada alma fica. Do amor impessoal, a luz final, somos todos parte do ciclo universal. 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 Veio de longe, cruzando galáxias, rompendo o silêncio nas noites frias. Um corpo errante, hiperbólico e brilhante, de Sagitário ao Sol, ele é o viajante. Mistérios velados em jatos de luz, sem água só gás, o que ele deduz. Seu trajeto é preciso,
Sua essência é rara. Quem enviou essa dança pela eclíptica clara? O3 e Atlas, filho do universo, viajante interestelar, seu enigma é diverso. Será você uma mensagem, uma sonda à deriva, ou apenas um espelho da existência viva? Cientistas perguntam, hipóteses em vão. Será uma máquina ou criação em oração? Cometa ou sonda, resposta velada. A fronteira entre ciência e jornada sagrada. Do espaço profundo, sua voz não cala. Um convite à dúvida que o cosmos é o embala. Nós olhamos pro alto, mas o que entendemos no fundo da alma? Será que nos vemos? O3 e Atlas, filho do universo, viajante interestelar, seu enigma é diverso. Será você uma mensagem, uma sonda à deriva, ou apenas um espelho da existência viva? A dança das almas, o portal que se abre, transformando o finito em sonhos tão grandes. Ó viajante, que segredos trazes? Com tua luz desfazes as bases